que acontece quando a única pessoa em quem confia se torna a arquiteta do teu pior pesadelo? Para Daisy Ashord, a sua vida dourada estava prestes a ser destruída por uma mentira tão venenosa que envenenaria tudo o que ela mais amava. Estava grávida de 7 meses, a viver um conto de fadas com seu marido milionário, Colton. Mas um fantasma do passado dele, uma mulher chamada Sarafina, estava prestes a sair das sombras. Ela não queria apenas o dinheiro dele. Queria a sua vida, a sua casa e a sua alma. E usaria a arma mais diabólica de todas. Uma doença fantasma, concebida para destruir um casamento e partir o coração de uma esposa grávida. Isto não é apenas uma história de infidelidade. É uma história de guerra psicológica, onde o campo de batalha é uma mansão em Bahia e o prêmio é tudo. O sol do final da tarde, da cor do mel envelhecido, inclinava-se através das janelas do chão ao teto da residência Ashord em Bahia. Lançava um brilho dourado pela sala de estar espaçosa, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar imóvel como pequenos diamantes silenciosos. Para Daisy Sterling Ashord, essa luz sempre fora uma promessa, uma manifestação tangível da vida perfeita que ela tão cuidadosamente e amorosamente construíra. Com 29 anos, era o epítome da graça e da confiança serena. A sua família, os Sterling, tinham dinheiro antigo, o nome sinônimo de causas filantrópicas e influência discreta. O seu casamento com Colton Ashord, um carismático magnata da tecnologia cuja empresa, Alisian Dynamics, liderava a inovação em inteligência artificial, tinha sido o evento social do ano. Agora, grávida de 7 meses de uma gestação maravilhosamente calma, Daisy preparava o ninho. Estava sentada num sofá de tom creme, com um caderno de esboços no colo, a desenhar o mural para o quarto do bebê. Seria uma cena de floresta encantada, cheia de criaturas gentis e banhada por uma luz suave e onírica. Ela cantarolava uma melodia suave, com uma mão repousando de forma protetora sobre o ligeiro inchaço da barriga, onde crescia o filho deles, o futuro deles. A casa estava silenciosa, um santuário pacífico de mármore polido, arte contemporânea e um leve perfume limpo de lírios. A tranquilidade foi quebrada pelo estrondo da porta da frente. Era um som tão deslocado naquele mundo sereno. Daisy estremeceu, o lápis escapando-lhe dos dedos. Colton entrou na sala a passos largos, a gravata torta, os traços habitualmente compostos marcados por uma tensão que parecia irradiar dele em ondas. Passou a mão pelos cabelos escuros, perfeitamente penteados. Um gesto que Daisy sabia significar que ele estava profundamente perturbado. Colton, querido, o que foi? Vieste mais cedo? Ele parecia não a ouvir de imediato. Caminhou até a grande janela, fitando os relvados cuidados e a piscina infinita que se fundia com o horizonte de Los Angeles. Tive de sair do escritório. Surgiu uma coisa. Algo com a Alisian? Perguntou ela, a voz suave de preocupação. Não, não é trabalho. Finalmente virou-se para ela e o olhar nos seus olhos gelou-lhe o sangue. Era um coquetel de emoções que ela não conseguia decifrar bem. Culpa, frustração, e algo mais. Uma tristeza profunda, cansada. É uma velha amiga da universidade. O nome dela é Sarafina Dubois. O nome era desconhecido. Um som estranho na sinfonia cuidadosamente orquestrada da vida deles. Colton sempre fora aberto quanto ao passado, ou assim ela pensava. Falará de namoros da faculdade e indiscrições juvenis com um charme autodepreciativo que as fazia parecer inofensivas, mas nunca mencionara nenhuma Sarafina. Ela ligou-me, continuou Colton, a voz tensa. Do nada. Está muito mal, Daisy. Muito mesmo. Está doente e não tem ninguém. Daisy levantou-se devagar, o corpo mais pesado do que o habitual. Aproximou-se dele, pousando uma mão no braço dele. Doente. Que tipo de doença? Ninguém sabe. Os médicos estão perplexos. Ela tem tido esses episódios. Desmaios, dores crônicas. Acham que pode ser alguma doença neurológica rara. Perdeu o emprego, o apartamento. Está por um fio. Daisy, cuja vida girava em torno do seu trabalho na fundação da família Sterling, era naturalmente compassiva. O seu coração ficou apertado por aquela mulher sem rosto e em sofrimento. Oh, Colton, que horrível! Devíamos ajudar. Podemos pô-la em contato com a fundação. Encontrar os melhores médicos. Dar-lhe apoio financeiro.
Já o fiz. Interrompeu ele, depressa demais. Mandei-lhe dinheiro. Pus-lhe em contato com o Dr. Alistair Finn, em Johns Hopkins, o melhor neurologista do país. Mas é mais do que isso, Daisy. Desviou novamente o olhar, incapaz de a encarar. Ela está sozinha. E está aterrorizada. Uma gota fria de inquietação caiu no quente lago do coração de Daisy. A forma como ele dizia o nome dela, Sarafina, não era com a preocupação casual de alguém por uma velha amiga. Havia peso ali. Um passado. Algo não dito entre eles. Não percebo. Colton. O que mais podemos fazer? Ele inspirou fundo. O som pareceu ensurdecedor na sala silenciosa. Ela precisa de apoio. De alguém ao lado dela. Sinto-me responsável. Responsável. Por quê? A pergunta foi suave, mas cortante. Finalmente, olhou para ela. O rosto bonito era agora uma máscara de arrependimento. Estivemos envolvidos. Há muito tempo, antes de te conhecer. Foi intenso, e terminou mal. Fui eu que terminei. Ela ficou devastada. Escolhi outro caminho, Daisy. Escolhi-te a ti. Mas não consigo deixar de sentir que parti alguma coisa nela naquela altura e agora. Agora isto. A confissão caiu como uma pedra. Não era o facto de ele ter tido um passado. Era o facto de ser um segredo tão significativo que o seu fantasma ameaçava agora materializar-se no presente deles. Daisy sentiu a primeira fissura na fachada perfeita da sua vida. Tentou manter-se firme, ser a esposa compreensiva e compassiva que sempre fora. Entendo, disse ela, num sussurro. Retirou-se para o sofá. O caderno de esboços esquecido. A floresta encantada nas suas páginas parecia agora ingênua. Uma fantasia infantil. Estás a fazer a coisa certa ao ajudá-la agora. Colton ajoelhou-se diante dela, pegando-lhe nas mãos. Estavam frias. Obrigado, Daisy. Não imaginas o quanto significa para mim que compreendas. É só uma situação difícil. Vai acabar em breve. Prometo. Vamos dar-lhe a ajuda de que precisa e depois podemos focar-nos no que importa. Em nós, no nosso filho. Inclinou-se e beijou-a. Mas o beijo soube diferente. Estava manchado pelo nome que ela nunca ouvira antes. O nome de uma mulher doente sozinha. Uma mulher pela qual o seu marido se sentia responsável. Enquanto Colton a abraçava, Daisy olhou por cima do ombro dele para o pôr do sol. A luz dourada já não era uma promessa, mas um aviso. A gaiola, percebeu, sempre fora dourada, e só agora começava a sentir as grades. As semanas seguintes foram um turbilhão de telefonemas sussurrados e mensagens enviadas tarde da noite. O nome Sarafina tornou-se uma presença constante e indesejada na casa dos Ashord. Um fantasma à mesa de jantar. Colton tornou-se cada vez mais absorto, com a mente claramente noutro lugar. Fitava o telefone, a testa franzida, e depois guardava-o rapidamente. Quando Daisy entrava na sala, ele garantia-lhe que eram apenas questões logísticas. A coordenar com médicos, a organizar apoios financeiros. Mas o segredo corroía-a por dentro. Daisy tentava focar-se no bebê, nas preparações finais para a chegada dele. Ia às consultas pré-natais, comprava roupinhas minúsculas, supervisionava a pintura do mural no quarto. Mas uma sombra caíra sobre a sua alegria. A sua intuição, aguçada pela gravidez, gritava que algo estava errado. Isto era mais do que caridade para uma velha amiga. Colton começou a partilhar detalhes da doença de Sarafina, e as descrições tornavam-se cada vez mais alarmantes. Os sintomas eram uma coleção bizarra e dramática de males que escapavam a qualquer diagnóstico simples. Enxaquecas incapacitantes que a deixavam cega durante horas, crises súbitas de vertigem que a impediam de se manter em pé, uma dor profunda nas articulações que ia e vinha sem aviso. O mais aterrorizador eram os episódios de paralisia temporária, em que acordava sem conseguir mover um único músculo. O Dr. Finn está perplexo, disse Colton uma noite, caminhando de um lado para o outro na cozinha cavernosa. Fez todos os exames possíveis. Ressonâncias magnéticas, PET-scans, punções lombares. Está tudo limpo. Está a pensar em encaminhá-la para um especialista em doenças autoimunes raras na Mayo Clinic. A doutora Eleanor Vance. Ela deve estar tão assustada, disse Daisy, forçando um tom de simpatia que já não sentia.
No seu coração, uma suspeita fria começava a cristalizar-se. Os sintomas eram todos subjetivos: dor, fadiga, tonturas. Não havia erupções, nem febre, nem tumores nos exames. Nada concreto que pudesse ser medido ou comprovado. Era a doença perfeita. Invisível. Irrefutável. Colton, no entanto, estava completamente absorvido por aquilo. Parecia ver Sarafina não como uma mulher, mas como uma figura trágica saída de um romance. Uma donzela em profunda aflição. Daisy começou a juntar as peças da história que Colton omitira tão convenientemente. Ele deixava escapar detalhes em momentos de frustração. Como Sarafina era uma artista brilhante, um espírito livre que vivia à sua maneira. Como a relação deles fora um turbilhão de paixão e caos. Era mais novo naquela altura, admitiu numa noite, com um copo de uísque caro na mão. Não conseguia lidar com aquilo. Queria estabilidade. Queria Tiati. As palavras eram para confortar, mas soaram como um insulto. Daisy era a estabilidade. Daisy era o porto seguro onde ele atracara depois da tempestade que fora outra mulher. E agora que a tempestade ameaçava voltar, ele estava a ser puxado novamente para as águas turbulentas. O impacto psicológico em Daisy era imenso. O estresse era uma dor surda constante atrás dos olhos. Tinha dificuldades em dormir. As noites eram cheias de sonhos ansiosos. Durante o dia, dava por si a chorar sem razão aparente. As hormonas da gravidez amplificavam o seu sentimento de angústia e traição. Sentia-se profundamente sozinha. Então veio a chamada que mudou tudo. Daisy estava no quarto do bebê a dar os últimos retoques de tinta branca a uma nuvem no mural, quando ouviu a voz exaltada de Colton no corredor. Estava ao telefone e parecia em pânico. Como assim? Ela desmaiou? Está consciente? Onde está agora? Uma pausa. Não, não chames uma ambulância. A imprensa ia fazer uma festa com isso. Estou a caminho. Desligou e entrou furiosamente no quarto. O rosto pálido. É a Sarafina. Desmaiou no apartamento. Foi a vizinha que a encontrou. Está consciente, mas fraca. Diz que a paralisia voltou, desta vez nas pernas. Colton, ela precisa de ir para o hospital, disse Daisy, firme. Isto já foi longe demais. Ela recusa-se, respondeu ele, a frustração a transbordar. Tem pavor de hospitais. Diz que são lugares frios, impessoais, onde será só mais um número. Ela estava a chorar, Daisy. Disse que tem medo de morrer sozinha numa sala estéril qualquer. Fez uma pausa, respirando com dificuldade. Não conseguia encará-la. Pediu-me que fosse buscá-la. Não tem mais ninguém a quem ligar. Daisy olhou para ele. O coração batia com força, um ritmo doente e pesado contra as costelas. Ela conseguia ver para onde aquilo se dirigia. Conseguia ver o caminho traçado à frente deles. Uma estrada escura e traiçoeira que ele estava determinado a arrastá-la consigo. E o que vais fazer? Perguntou ela, a voz perigosamente calma. Vou buscá-la, disse ele, com o maxilar cerrado. Vou trazê-la para cá. O pincel caiu da mão de Daisy, salpicando tinta branca no chão como uma lágrima. Vais o quê? Só por uns dias, implorou ele, a voz suavizando ao perceber finalmente o olhar de devastação total no rosto dela. Só até a doutora Vance a puder ver. A ala de hóspedes é separada do resto da casa. Mal vais notar que ela está cá. Daisy, por favor. A mulher está doente. Pensa que está a morrer. Que tipo de pessoa seríamos se lhe virássemos as costas? Ele estava a usar a própria compaixão dela, a sua moralidade, como uma arma contra ela. Estava a torcer a sua infidelidade e culpa num ato de caridade nobre, e a retratá-la como a vilã fria e egoísta, caso recusasse. A manipulação era tão descarada, tão cruel, que lhe tirou o fôlego. Lágrimas encheram-lhe os olhos, quentes e amargas. Ela não é tua responsabilidade, Colton. A tua responsabilidade está aqui, comigo, com o nosso filho. E é assim que mostra ao nosso filho o que significa compaixão. Insistiu ele, a voz a subir novamente. Mostrando-lhe que não abandonamos as pessoas na hora mais negra. Era uma lógica brutal e circular da qual ela não conseguia escapar. Ele já tinha tomado a decisão. A discussão era apenas uma formalidade. Não estava a pedir permissão.
Estava a informá-la. O coração dela, que se vinha a rachar lentamente há semanas, partiu-se de vez. O som foi ensurdecedor no silêncio da sua mente. Olhou para o marido, o homem que amava, o homem cujo filho carregava, e viu um estranho. Um homem cego pela culpa, ou por algo pior. Um homem disposto a incendiar a própria casa só para sentir o calor de uma antiga chama. Faz o que tiveres de fazer, Colton, disse ela, a voz oca. Virou-lhe as costas, o olhar fixo na floresta inocente e fantasiosa pintada na parede. Uma lágrima desceu-lhe pela face e caiu sobre a barriga inchada. Na floresta dos seus sonhos, uma serpente acabava de ser convidada a entrar. 2 horas depois, Sarafina do Boi chegou. Não entrou pelas imponentes portas duplas da mansão Ashord. Foi carregada por Colton. O rosto dele era uma máscara sombria de determinação, enquanto atirava do banco do passageiro do seu Mercedes. Sarafina, com o ar frágil de um pássaro ferido, agarrava-se ao pescoço dele, a cabeça pousada no ombro. Estava vestida com camadas boêmias esvoaçantes que, de algum modo, pareciam ao mesmo tempo caras e artisticamente desalinhadas. Um lenço vintage de seda prendia o seu cabelo escuro e ondulado, e o rosto pálido estava sem maquilhagem, fazendo com que os seus olhos grandes e escuros parecessem ainda maiores e mais profundos. Fazia questão de parecer fraca, as pernas aparentemente incapazes de sustentar o corpo. Desculpa, Colton, murmurou, a voz um sussurro teatral que irritou os nervos de Daisy. Sou um peso tão grande. Disparate, disse Colton, a voz rouca com uma segurança fabricada. Vamos instalar-te. Daisy estava no topo da escadaria imponente, a mão agarrada ao corrimão frio e polido. Observava a cena desenrolar-se lá embaixo como se fosse uma peça de teatro. Estava tudo tão perfeitamente encenado. O herói galante, a donzela em apuros, e ela, a esposa grávida, relegada ao papel de megera antipática e não acolhedora. O pessoal da casa reunirá-se no átrio, os rostos uma mistura de confusão e desaprovação. A senhora Gable, a governanta que estava com a família de Daisy há mais de 20 anos, mantinha-se ereta como uma tábua, os lábios apertados numa linha fina. O olhar dela cruzou-se com o de Daisy por um breve instante, e nesse olhar Daisy viu um oceano de lealdade e suspeita partilhada. A senhora Gable sabia, tal como Daisy sabia, que aquilo era uma invasão. Colton levou Sarafina para a ala oeste, onde ficava a luxuosa suíte de hóspedes. Quando passaram pelo pé da escadaria, a cabeça de Sarafina ergueu-se do ombro de Colton. Os olhos dela, escuros e inteligentes, fixaram-se nos de Daisy. Por um segundo fugaz, a máscara de sofrimento frágil caiu. Daisy viu algo mais ali, um brilho frio, duro, de triunfo. Era um olhar que dizia: estou aqui, estou na tua casa. E ganhei. Depois, tão depressa quanto surgira, desapareceu, substituído por uma expressão de vulnerabilidade profunda enquanto ela voltava a pousar o rosto no peito de Colton. O momento foi tão breve, tão subtil, que Daisy quase achou que o imaginara, mas não. Foi real. E confirmou todos os seus piores receios. Isto não era sobre doença. Era uma manobra calculada e estratégica de uma mulher que queria reaver aquilo que achava ser seu. A suíte de hóspedes era mais luxuosa do que a maioria dos quartos de hotel 5 estrelas. Tinha sua própria sala de estar, uma casa de banho espaçosa e uma varanda privada com vista para os jardins imaculados. Colton deitou Sarafina na cama king size, ajeitando as almofadas à sua volta como se fosse uma boneca de porcelana frágil. Precisas de alguma coisa? Perguntou, a voz suave. Água, chá? Queres que peça ao chefe para fazer uma sopa? Só fica um minuto, murmurou Sarafina, a mão a agarrar-lhe a dele com fraqueza. Estou um pouco desorientada. Está tudo a rodar. Daisy manteve-se na porta, uma observadora silenciosa e imóvel. Viu o marido, o pai do seu filho, sentar-se na cama de outra mulher, com toda a atenção centrada nela. A intimidade da cena foi um golpe físico. Aquela era sua casa, o seu santuário, o lugar onde ia trazer o filho ao mundo. E tinha sido violado. Colton, disse Daisy, a voz mais fria do que pretendia, preciso de falar contigo. Colton olhou para cima, surpreendido, como se tivesse esquecido de que ela estava ali. Um lampejo de irritação atravessou-lhe o rosto antes de ser substituído por um suspiro cansado. Daisy,
Agora não. Agora, Colton, insistiu ela, virando-se e caminhando de volta para a parte principal da casa, sem esperar resposta. Ele seguiu-a momentos depois, fechando a porta da suíte de hóspedes atrás de si. Encontrou-a no quarto principal, em pé junto à janela que dava para a mesma vista da varanda de Sarafina. O que é? Perguntou ele, o tom defensivo. Quanto tempo, Colton? Perguntou ela, ainda de costas. Quanto tempo vai durar esta encenação? Encenação? Meu Deus, Daisy, não a viste. A mulher mal se aguenta de pé. Ah, via, retorquiu Daisy, virando-se para ele. Os olhos brilhavam com uma fúria que ele não via há anos. Também vi o olhar que me lançou. O olhar de quem sabe exatamente onde quer estar. Na minha casa. Na minha vida. A ser cuidada pelo meu marido. Estás a ser paranoica, bufou ele, erguendo as mãos com exasperação. Estás grávida, hormonal, e não estás a pensar com clareza. Foi a traição suprema. Estava a usar a gravidez dela, o momento mais sagrado e vulnerável da sua vida, para descredibilizar, para fazer duvidar dos seus sentimentos legítimos, como se fossem sintomas de histeria feminina. Nem penses em usar o nosso filho como desculpa para tua cegueira, sibilou ela, dando um passo em frente. Trouxeste uma estranha para nossa casa contra minha vontade. Uma mulher com quem tens um passado. Uma mulher cuja doença é convenientemente impossível de provar. E esperas o quê? Que eu interprete o papel de anfitriã generosa. Espero que tenhas coração. Gritou ele, perdendo finalmente o controlo. Espero que a mulher com quem casei, a presidente de uma fundação de caridade, mostre o mínimo da compaixão que tanto prega ao resto do mundo. Isto não é o mundo, Colton. Isto é a nossa casa. Gritou ela de volta, as lágrimas a correr-lhe pelo rosto. De raiva, de mágoa. E tu profanaste-a. Escolheste o conforto dela acima da minha paz. Acima da santidade da nossa família. A discussão foi uma tempestade furiosa confinada às paredes insonorizadas da sua prisão opulenta. Foi a pior briga do casamento deles, cheia de acusações e verdades amargas. No fim, nada ficou resolvido. Colton recuou para um silêncio pétreo e autocomiserativo, convencido do seu próprio martírio. Daisy, exausta emocional e fisicamente, colapsou sobre a cama. O corpo sacudido por soluços que a abalavam por inteiro. O bebê deu pontapés num ritmo frenético e insistente contra as costelas, como se também ele sentisse a angústia da mãe. Lá ao fundo, na suíte de hóspedes, Sarafina reclinou-se contra as almofadas macias. Tinha ouvido as vozes exaltadas, os sons da explosão conjugal que orquestrara com mestria. Um sorriso lento e satisfeito espalhou-se-lhe pelo rosto. Estendeu a mão para o telefone. Os dedos, que tinham tremido de fraqueza uma hora antes, agora moviam-se com rapidez e precisão. Abriu uma conversa de mensagens com um contato gravado como ER. Fase 1 concluída. Escreveu ela. A serpente está no jardim. Ela pressionou enviar. Depois, com um suspiro de profundo contentamento, fechou os olhos. O retrato perfeito de uma frágil inocência. E esperou que Colton voltasse para ver como ela estava. Ela sabia que ele voltaria. A mansão Ashord, outrora um santuário de elegância tranquila, transformará-se num campo de batalha tenso e silencioso. A presença de Sarafina era como um gás tóxico que se infiltrava em todos os cantos, envenenando o ambiente. Sarafina era mestre na guerra psicológica. As suas táticas eram subtis, insidiosas e desenhadas para minar lentamente a sanidade de Daisy. Nunca fazia exigências diretas. As suas necessidades estavam sempre enquadradas no contexto da sua doença debilitante. Oh, Senhora Gable, dizia ela, num sussurro frágil, quando a governanta lhe trazia o pequeno almoço. Esta torrada é maravilhosa, mas o cheiro da manteiga. O meu enjoo hoje está terrível. Seria pedir muito que o chefe fizesse apenas um caldo simples? Os pedidos eram constantes e sempre a mudar. Num dia, só a água importada das Fiji aliviava-lhe a garganta. No seguinte, a luz que entrava pelas janelas era demasiado intensa para as enxaquecas, e foi preciso instalar cortinas blackout imediatamente. Ela monopolizava completamente o tempo de Colton. Sempre que Daisy e Colton se preparavam para ter um raro jantar juntos, o intercomunicador da ala de hóspedes soava. Colton.
A voz débil de Sarafina chiava pelo sistema. Desculpa incomodar-vos. Tive um pesadelo. Achei que estava a cair. O meu coração está a disparar. Podias vir só um minuto? E Colton, apanhado na teia de culpa e dever mal compreendido, ia sempre. Deixava Daisy sozinha à mesa de jantar imensa. A comida a arrefecer, o coração a congelar. A arma mais poderosa de Sarafina era o passado que partilhava com Colton. Recordava-o constantemente, sempre ao alcance do ouvido de Daisy. Lembras-te daquele clube de jazz perto da universidade, Colton? Perguntava ela, enquanto ele a ajudava a sentar-se no jardim. Aquele onde dançamos a noite inteira e bebemos vinho tinto barato. Ah, ter essa energia outra vez. Estava a pintar um retrato de um passado em que Daisy não existia. Um passado cheio de paixão e espontaneidade, insinuando que a vida com Daisy era estável e entediante. Fazia Daisy sentir-se uma intrusa no próprio casamento, uma curadora de museu cuja peça mais preciosa e partida era Sarafina. Daisy sentia-se a desmoronar. O gaslighting de Colton era constante. Sempre que ela tentava expressar preocupações, ele calava-a. Estás a imaginar coisas, Daisy. Por que estás a ser tão cruel com ela? O estresse não faz bem ao bebê. Fazia-a sentir-se a vilã. A mulher grávida, hormonal e ciumenta, invejosa de uma pobre criatura moribunda. As amigas tentavam ser solidárias, mas não conseguiam compreender a realidade sufocante. Ignora-a, aconselhou-lhe a melhor amiga, Chloe, ao telefone. Foca-te em ti e no bebê. Mas como podia? O inimigo vivia no fim do corredor. A única pessoa que verdadeiramente compreendia era a Sra. Gable. A governanta tornou-se a aliada silenciosa de Daisy, os olhos e ouvidos da casa. A Sra. Gable era uma mulher de lealdade feroz e observação aguçada. Via o que Colton, na sua cegueira deliberada, se recusava a ver. Uma tarde, procurou Daisy no quarto do bebê. Fechou a porta devagar atrás de si. Sra. Shord, começou, em tom baixo, não quero falar fora de tempo. Por favor, Marta, disse Daisy, virando-se da janela, fale à vontade. É sobre a senhorita do Bois, disse a governanta, as mãos torcendo o tecido do avental. Ah, inconsistências. O coração de Daisy deu um salto. O que viu? Ontem, o Dr. Finn ligou para saber dela. Atendi e buzinei para o quarto. Ela atendeu, a voz tão fraca. Disse que não conseguia sair da cama. Mas eu tinha passado pela porta dela 5 minutos antes. Estava entreaberta. Ela estava no tapete de yoga, a fazer um alongamento bem exigente. Daisy prendeu a respiração. Tenha certeza? Absoluta, disse a Sra. Gable, com um olhar firme. E esta manhã, disse ao chefe que estava sem apetite, que o estômago estava em nós. 1 hora depois, eu estava a arrumar a despensa e encontrei isto. Tirou do bolso do avental a embalagem de uma barra gourmet de chocolate negro com amêndoas. Estava escondida atrás dos frascos de farinha. As impressões digitais dela estão lá. E ontem à noite, depois de ter chamado Sra. Shore durante o jantar porque o coração estava a disparar, eu via na varanda, ao telemóvel, a sorrir. Parecia o retrato da saúde. Era a confirmação que Daisy desesperadamente precisava. Ela não estava a enlouquecer. Não era paranoica. Estava a ser manipulada. A informação reacendeu um fogo dentro dela. A esposa de coração partido deu lugar a uma mulher de fúria fria e calculada. Se o marido não iria proteger a família, ela protegeria. Nessa noite, Daisy iniciou a sua própria investigação. Quando Colton adormeceu, deslizou até ao escritório dele. O portátil estava com palavra-passe, mas ela conhecia-lhe os hábitos. Costumava usar nomes dos seus projetos de paixão. Tentou Elysian 1, Inteligência Artificial, Future, Ashore Tech. Nada. Depois, uma sensação de pavor encheu-lhe o peito. Tentou. Sarafina 7. Acesso concedido. As mãos tremiam enquanto abria os e-mails. A correspondência era tudo o que ela temia. E pior. Havia mensagens com meses de antecedência. Muito antes de Sarafina ter supostamente regressado às suas vidas. O caso deles nunca terminara verdadeiramente. Tinha sido uma ligação emocional clandestina que reacendera em total adultério há 6 meses. Encontrou também a troca de e-mails com o Dr. Alistair Finn.
O neurologista estava claramente frustrado. Colton, tenho de ser direto. Fiz todos os exames possíveis à senhorita Dubois. Não existe qualquer base fisiológica para os sintomas dela. Sem querer desvalorizar a experiência subjetiva da dor, sou profissionalmente obrigado a sugerir que uma avaliação psiquiátrica seria mais apropriada. Estou a encaminhá-la para a doutora Vance como último recurso. Mas a minha opinião clínica é que isto não é um problema neurológico. Colton escondera-lhe isto. Torcer a opinião médica para sustentar a narrativa de uma doença misteriosa e trágica. Daisy sentiu uma onda de náusea tão profunda que teve de agarrar-se à secretária para não cair. O seu casamento não estava apenas rachado. Era uma mentira. Um engano completo e absoluto. Ela vivia numa casa de bonecas lindamente construída. E as paredes estavam a ruir. Fechou o portátil, os movimentos silenciosos e precisos. Caminhou até o quarto principal e olhou para o homem a dormir na sua cama. Ele não era seu protetor, seu parceiro, seu amor. Era o seu adversário. Um cúmplice na conspiração para destruir. Deitou-se, mas não dormiu. Ficou a olhar para o escuro, os sussurros da casa a envolvê-la. Sussurros de engano, de traição, de um jogo em que participava sem saber. Mas agora conhecia as regras. E ia mudá-las. A investigação já não era sobre provar que Sarafina era uma fraude. Era sobre reunir munição para sobreviver à guerra que se aproximava. A descoberta no portátil galvanizou Daisy. A dor, ainda crua no peito, foi compartimentalizada. No lugar dela crescia uma resolução fria e afiada. Ela já não era apenas uma vítima. Era uma estratega. O primeiro passo foi usar o único recurso que Colton não podia controlar: o dinheiro dela. O fundo fiduciário da família Sterling era formidável. Daisy sempre o usará para a filantropia. Agora, usá-lo-ia para se libertar. Na manhã seguinte, ligou para um número que o advogado do pai lhe dera anos antes. O número de um homem especialista em investigações sensíveis e discretas. Em menos de 48 horas, as primeiras fissuras na história de Sarafina começaram a aparecer graças ao trabalho meticuloso de Thorne. Ele descobriu um padrão. Sarafina tinha um historial de se ligar a homens ricos e influentes. Havia um dono de galeria em Nova York que a sustentou durante um ano, até ela ter um colapso nervoso, e ele ter de pagar pela sua recuperação. Um realizador francês deu-lhe um pequeno papel num filme, mas ela desenvolveu uma ansiedade incapacitante que a impediu de trabalhar, apesar de continuar a viver no apartamento dele em Paris durante meses. Mas a descoberta mais incriminatória foi um ex-namorado em São Francisco, um engenheiro de software chamado David Shen. Um associado de Thorne conseguiu que Shen falasse. Ele ainda estava amargo. Sarafina. Sim, lembro-me dela, disse, a voz a escorrer sarcasmo. Disse-me que estava grávida do nosso filho. Que tinha hipermese gravídica tão grave que não conseguia trabalhar. Paguei-lhe a renda durante 6 meses. Depois, um amigo viu-a a correr numa meia maratona. Quando a confrontei, desapareceu. Afinal, nunca esteve grávida. Usou o dinheiro para uma viagem a Barley. Enquanto a equipa de Thorne escavava o passado de Sarafina, a vigilância de Daisy dentro de casa começava também a dar frutos. Numa tarde chuvosa, Daisy estava no seu escritório, supostamente a organizar ficheiros da fundação, mas na verdade a monitorizar o tráfego da rede Wi-Fi da casa. Um truque aprendido no mundo tecnófilo de Colton. Notou uma série de videochamadas encriptadas feitas de um dispositivo não identificado ligado à rede da ala de hóspedes. As chamadas eram longas, aconteciam quase diariamente. Entretanto, a senhora Gable continuava sua vigilância silenciosa. Reparou que o humor de Sarafina mudava após essas chamadas. Às vezes parecia agitada, outras vezes eufórica, e os sintomas frequentemente alinhavam-se com o que tinha discutido. Se a chamada fosse tensa, ela desmaiava nesse dia. Se fosse alegre, relatava uma melhoria milagrosa, embora temporária. A grande descoberta chegou uma semana depois. Thorne ligou para Daisy por uma linha segura. Apanhamo-lo, disse ele, a voz contida, mas triunfante. Temos o encenador. Quem é? Perguntou Daisy, o coração a disparar. Um médico desonrado chamado Evan Reed, explicou Thorne.
Perdeu a licença há 3 anos por fraude de seguros e prescrição ilegal de medicamentos. Agora dirige um consultório de bem-estar num pequeno escritório em Nino. É fachada. O que ele realmente faz é ensinar pessoas a simular doenças de forma convincente, para subsídios, processos judiciais ou outras situações pessoais. Temos seguido seus movimentos, e Sarafina do Bois é a sua cliente estrela. As peças encaixaram como um estalo. Isto não era apenas oportunismo. Era uma burla profissional, auxiliada por um charlatão médico. Consegue provar? Sussurrou Daisy. Melhor, disse Thorne. O Dr. Reed tem uma ex-assistente muito descontente. Saiu há meses depois de ele recusar pagar o que lhe devia. Pelo preço certo, está disposta a falar. Tem registros, faturas para Sarafina por treino de sintomas. Até tem gravações de algumas sessões. Parece que foi esperta o suficiente para garantir um seguro de vida próprio. Daisy sentiu uma onda de adrenalina tão forte que ficou tonta. Era a arma de que precisava. Mas Thorne ainda não tinha acabado. Há mais uma coisa, Sra. Shord, disse ele, a voz a baixar ligeiramente. A minha equipa pôs vigilância física sobre a senhorita do Bois. Fomos cuidadosos. Mas ela está a ficar mais ousada. Acha que está segura na sua casa. Ontem, ela saiu da propriedade. Ela que? Daisy ficou atônita. Um carro foi buscá-la a um quarteirão de distância. Seguimo-la. Foi a um hotel em Santa Mônica, o Viceroy. Encontrou-se com um homem. Foram íntimos. Daisy afundou-se numa cadeira, o telefone apertado contra o ouvido. Estava preparada para as mentiras. Para a fraude. Não estava preparada para isto. Quem era o homem? Sussurrou. Houve uma pausa. Era o Dr. Evan Reed. A audácia brutal deixou Daisy sem palavras. Sarafina não era apenas uma cliente. Eram parceiros. Amantes. Estavam juntos nisto, uma dupla parasita, a sugar a família até o último cêntimo. Provavelmente riam-se de Colton. Riam-se dela. O golpe final, e talvez o mais crucial, veio da Sra. Gable. No dia seguinte, a governanta entrou na ala de hóspedes para recolher roupas de cama enquanto Sarafina supostamente dormia. Na secretária, deixado descuidadamente aberto, estava um caderno. Lá dentro, com a caligrafia elegante de Sarafina, estavam notas. Semana 4. Introduzir sintomas de enxaqueca vestibular. Tonturas, sensibilidade à luz, mencionar afasia transitória, dificuldade em encontrar palavras. Júnior reage bem a sintomas cognitivos. Elogiar o medo dele de perda de capacidade intelectual. Semana 5. Paralisia nas pernas. Chave. Inconsistência muscular. Não exagerar. Deixá-lo salvar-me. Reforça o complexo de herói. Pagamento AER até dia 15. 20% dos fundos recebidos. A Sra. Gable, ciente da importância, fotografou a página com telemóvel e levou-a de imediato a Daisy. Daisy olhou para a imagem. Um plano clínico e frio de como explorar as vulnerabilidades psicológicas do marido. Olhou para as provas reunidas por Thorne, os testemunhos, os registros financeiros, as fotos de Sarafina e do Dr. Reed a abraçarem-se num hotel à beira-mar. Tinha agora um arsenal completo. As fissuras na fachada deram lugar a um abismo escancarado, revelando a verdade podre no seu núcleo. Não haveria mais sofrimento silencioso. Não haveria mais sussurros. Apenas a tempestade. E ela estava pronta para libertar. O dia escolhido por Daisy para o acerto de contas foi uma terça-feira. Era o aniversário de casamento dos seus pais. Um facto que lhe pareceu ironicamente apropriado. Passou a manhã num estado de calma sobrenatural, o tipo de serenidade que antecede um furacão. Pediu ao chefe que preparasse um jantar elaborado, o prato preferido de Colton, vieiras grelhadas, seguidas de costeletas de borrego. Depois, fez 2 chamadas. A primeira foi para o pai, Robert Sterling, um juiz reformado. O pai era um homem formidável, cuja autoridade silenciosa e intelecto afiado sempre foram a sua âncora. Disse-lhe apenas que precisava dele, que era urgente, e que devia vir jantar às 19 horas. Ele não fez perguntas. Apenas disse, lá estarei. A segunda chamada foi para Marcus Thorne. Preciso de si esta noite.
disse ela. E preciso que esteja tudo pronto. Às 18 horas, Daisy dirigiu-se à ala de hóspedes. Bateu à porta de Sarafina. Entre, chamou a voz de Sarafina, carregada com a sua habitual fragilidade. Daisy entrou. Sarafina estava apoiada na cama, com um livro aberto no colo. Pareceu surpreendida ao ver Daisy. Daisy, disse, com um pequeno e curioso sorriso nos lábios. A que devo o prazer? Vim convidá-la para jantar, disse Daisy, a voz serena e polida. Na sala de jantar principal. O Colton e eu ficaríamos muito felizes se juntasse a nós. O meu pai também estará presente. Achamos que era altura de todos fazermos um esforço para criar harmonia na casa. Os olhos de Sarafina arregalaram-se, quase imperceptivelmente. Um convite para a sala de jantar formal, para conhecer o pai de Daisy, era uma escalada significativa. Na sua mente, só podia significar uma coisa. Daisy estava finalmente a render-se, a aceitar a sua presença. O triunfo que sentirá à chegada voltou a invadi-la. Seria uma honra, disse Sarafina, pousando a mão no peito. Hoje sinto-me um pouco mais forte. O Colton pode ajudar-me a preparar-me. Maravilha, respondeu Daisy, virando-se para sair. Às 19 horas. Ao afastar-se, podia sentir o olhar presunçoso de Sarafina nas costas. Deixia ter o seu momento de vitória, pensou Daisy. Será o último. Às 19 horas em ponto, todos os jogadores estavam reunidos. Colton, com ar aliviado por Daisy parecer estar a ceder, estava junto à lareira com um copo de vinho na mão. O juiz Robert Sterling permanecia ao lado dele, a sua presença emprestando uma gravidade imediata à sala. Observava tudo com um olhar frio e judicial, o olhar lingerando em Colton com uma intensidade inquietante. Então, Sarafina entrou. Apoiada fortemente no braço de Colton, vestia um vestido vermelho escuro e esvoaçante, que a fazia parecer uma heroína trágica de um romance vitoriano. O rosto pálido, a expressão uma cuidadosa combinação de gratidão e tímida apreensão. Juiz Sterling, disse ela, estendendo uma mão mole. É uma honra conhecê-lo. A Daisy fala de si com tanto carinho. Robert Sterling apertou-lhe a mão brevemente. O seu toque foi firme, os olhos, indecifráveis. Senhorita Dubois, disse ele, a voz um barítono grave que exigia atenção. Sentaram-se à mesa comprida de mogno polido. O cenário estava perfeitamente montado. Copos de cristal, talheres reluzentes, um centro de rosas brancas que pareciam fazer luto pelo jantar antes mesmo de começar. O primeiro prato foi servido num silêncio tenso. Colton tentou conversar, mas as palavras soaram vazias naquela atmosfera pesada. Finalmente, depois de levantados os pratos das vieiras, Daisy pousou o guardanapo na mesa. Levantou-se. Todos os olhos se voltaram para ela. Antes do prato principal, começou ela, a voz ressoando com uma força e clareza recém-descobertas que fizeram Colton fixá-la com surpresa. Pensei que poderíamos ver um pequeno filme. Um documentário, digamos. Liguei a sala multimédia ao ecrã aqui. É uma história sobre uma atriz muito talentosa. Pressionou um botão no controlo remoto que segurava. O grande quadro na parede, por trás da cabeceira da mesa, retraiu-se silenciosamente, revelando um ecrã moderno de última geração. Colton franziu o sobrolho. Daisy, o que é isto? O sorriso de Sarafina vacilou. Um lampejo de inquietação atravessou-lhe o rosto. O ecrã acendeu-se. A primeira imagem era uma fotografia de alta resolução do Hotel Viceroy em Santa Mônica. Depois, cortou para imagens de videovigilância. A qualidade era fraca, mas os rostos eram inconfundíveis. Sarafina, vestida com jeans e uma t-shirt, ria enquanto caminhava com confiança pelo lobby do hotel. Sem bengala, sem cochear, sem qualquer sinal de fraqueza. Encontrou-se com um homem junto ao bar. A câmara aproximou-se. Era o Dr. Evan Reed. Beijaram-se, um beijo longo, apaixonado, impossível de interpretar de outra forma. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Colton levantou-se de um salto, o rosto perdendo toda a cor. Mas que raio é isto? Sarafina fitava o ecrã, a boca aberta, o rosto uma máscara de puro horror. Isto não é real. Foi manipulado. Balbuciou, a voz perdendo a fraqueza cuidadosamente ensaiada. É muito real,
disse Daisy, com calma, os olhos fixos nos de Sarafina. E há mais. O ecrã mudou. Agora mostrava uma cópia de uma fatura de Dr. Evan Reed Wellness Consulting, para mestre Sarafina Dubois. Descrição. Treino de sintomas. Módulo de imitação neurológica. Valor. $10.000. Depois, começou a tocar um ficheiro de áudio. A voz de Sarafina, clara como cristal, mas sem a debilidade encenada. Então, para a próxima fase, acho que precisamos de algo que o obrigue a ter mais contato físico. A paralisia das pernas funcionou bem. Que tal algo nas mãos? Tremores, por exemplo. Assim, ele teria de me alimentar. Depois, a voz do Dr. Reed. Boa ideia, mas faz com que seja intermitente. Não queremos que ele traga um neurologista especializado em funções motoras. Colton afundou-se de volta na cadeira, como se tivesse levado um murro. Olhou do ecrã para Sarafina, os olhos arregalados, tomados por uma compreensão doentia e crescente. Daisy ainda não tinha terminado. Pegou numa pasta sobre o aparador e abriu-a. E por fim, disse ela, a voz soando como a batida de um martelo de juiz, um depoimento juramentado da ex-assistente do Dr. Reed, detalhando toda a sua operação fraudulenta. Depois, projetou no ecrã a foto tirada pela Sra. Gable do caderno de Sarafina. A caligrafia era inconfundível. Os planos frios e calculados para manipular o seu marido estavam à vista de todos. Júnior responde bem a sintomas cognitivos. Elogiar o medo dele de perder capacidade intelectual. Reforça o complexo de herói. Pagamento a ER até dia 15. Estava terminado. A teia de mentiras fora desfeita, sistematicamente, implacavelmente, e em público. Encurralada e exposta, Sarafina finalmente quebrou. A máscara da vítima estilhaçou-se, revelando a mulher desesperada e raivosa por trás. Ele devia-me isso. Gritou ela, apontando um dedo trêmulo, mas perfeitamente firme, a Colton. Ele usou-me. E depois arranjou a esposinha perfeita da alta sociedade, com a vidinha perfeita. Eu merecia uma parte disso. Ele amava-me. Sempre me amaria. Se não fosse por ti, gritou, virando-se para Daisy. A confissão, crua e horrível, pairou no ar. Colton, humilhado, destroçado e cheio de uma raiva nascida da sua própria estupidez, virou-se finalmente contra ela. A sua voz, quando falou, era assustadoramente calma. Sai! Colton, querido, escuta-me, tentou ela, voltando ao papel da donzela frágil. Sai! Rugiu ele, batendo com força na mesa, fazendo os copos de cristal saltar. Sai da minha casa agora! Robert Sterling levantou-se. A sua presença impôs silêncio absoluto. Olhou para Colton, não com raiva, mas com um desprezo frio e profundo, pior que qualquer fúria. Depois, olhou para Sarafina, agora a chorar, uma caricatura patética de si mesma. Creio que o cavalheiro lhe pediu para sair, disse o juiz, a voz como gelo. Sugiro que o faça antes que eu chame as autoridades para remover desta casa por fraude e invasão de propriedade. A tempestade tinha rebentado. E no seu rasto devastador, jaziam as ruínas do casamento dos Ashord, expostas a todos. O imediato pós-tempestade foi um silêncio ecoante e desconcertante. Sarafina, despojada da sua narrativa, foi escoltada da propriedade pela segurança de Colton. Os seus pedidos dissolveram-se no ar da noite enquanto era deixada no passeio, diante dos portões imponentes, com nada além do vestido vermelho que trazia no corpo e o peso esmagador do seu plano fracassado. Lá dentro, a sala de jantar parecia um túmulo. Robert Sterling aproximou-se da filha. O seu toque era firme, enraizador. Daisy, está na hora de ir, vais comigo para casa. Daisy, esgotada e trêmula, acenou com a cabeça. Sentia um estranho distanciamento enquanto olhava para Colton. Era um homem oco, esmagado pelo peso da sua própria credulidade e traição. Ele não tinha sido apenas enganado. Tinha sido cúmplice voluntário. Olhou para ela. Os olhos, suplicantes. Daisy, eu não sabia até que ponto ia isto. Achei que ela estava doente. ChatGPT cede. Não importa o que pensaste, Colton, disse Daisy, a voz desprovida de emoção. O que importa é o que fizeste.
Escolheste acreditar na mentira dela porque alimentava o teu ego. Trouxeste a serpente para nossa casa, e deixaste-a morder-me. De novo. E de novo. Virou-se para sair com o pai, sem olhar para trás. O som dos seus passos sobre o chão de mármore foi o único som na sala cavernosa. O estresse da noite, o culminar de meses de tormento psicológico contínuo, teve o seu inevitável impacto. Enquanto o pai a conduzia pelas estradas sinuosas de Bahir, uma dor aguda e contorcida apanhou Daisy no abdômen. Quando chegaram à propriedade dos Sterling, em Pasadena, ela estava em trabalho de parto prematuro. O nascimento foi difícil, uma manifestação física do trauma que suportara. Mas no silêncio estéril do hospital, rodeada pelo apoio inabalável da sua família, Daisy encontrou uma força que nem sabia que possuía. Após 18 horas exaustivas, deu à luz um filho. Era pequeno, mas saudável, com um tufo de cabelo escuro e os olhos determinados da mãe. Chamou-o Noah, segurando-o nos braços, sentindo o peso diminuto contra o peito. Daisy soube, ali, que tinha encontrado seu verdadeiro norte. Ele era o seu futuro. Colton chegou ao hospital horas depois, com um ar exausto e arrasado. Parou à porta do quarto de Daisy, parecendo um menino penitente. Ele é lindo, murmurou. Sim, é, respondeu Daisy, com a voz serena. Não sentia raiva, nem ódio. Apenas um vasto vazio onde antes existira o amor por ele. Nas semanas seguintes, Colton tentou desesperadamente redimir-se. Humilhou-se, implorou, enviou presentes extravagantes, prometendo passar o resto da vida a compensá-la. Era um homem a afogar-se nas consequências das suas próprias escolhas, tentando usar Daisy como boia de salvação. Mas Daisy já não era o seu porto seguro. Tornará-se o seu próprio navio. E Noah era o seu âncora. Enquanto recuperava, o seu pai, o juiz Sterling, e uma equipa dos mais formidáveis advogados de Los Angeles, começaram silenciosamente a desmontar os laços financeiros e legais que a uniam a Colton. Quando Noah fez um mês, Daisy aceitou encontrar-se com Colton em território neutro, a biblioteca do pai. Colton chegou esperançoso, preparado para implorar. Mas Daisy cortou-lhe a palavra antes que começasse. Não vou divorciar-me de ti, Colton, disse ela. E, por um momento, o rosto dele iluminou-se de alívio. Mas ela continuou, a voz firme, sem margem para negociação. Um divórcio seria um circo mediático. E não permitirei que o nome do meu filho seja arrastado na lama do teu escândalo. Mas não te enganes. O nosso casamento acabou. Apresentou os termos da nova realidade, detalhados num acordo pós-nupcial redigido pelos seus advogados. Manteriam uma frente unida pelo bem do filho. Colton teria acesso a Noah e cumpriria com seus deveres financeiros como pai. Mas levariam vidas separadas. Daisy mudaria para uma nova casa, adquirida em seu nome. Assumiria a gestão de uma parte significativa dos ativos da família Ashord, legalmente transferidos para um fundo sob o seu controle exclusivo, garantindo independência financeira total para si e para o filho. Já não era parceira no casamento. Era CEO da própria vida. Colton ficou a olhar para ela, atônito. Esperava uma batalha emocional, não aquela estranha fria que empunhava documentos legais como um bisturi cirúrgico, cortando da vida dela com precisão sem sangue. Ele tinha-lhe partido o coração. E ao fazê-lo, tinha-o forjado em algo inquebrável. Daisy, por favor, murmurou ele, num último e patético apelo. Eu amo-te. Não, Colton, disse ela, levantando-se. A reunião terminou. Tu amavas a ideia de mim, da estabilidade, da respeitabilidade. Quando isso se tornou inconveniente, estavas disposto a sacrificar-me. Eu amei-te. E vou fazer o luto desse amor. Mas não serei vítima dele. E deixou ali, sozinho na biblioteca silenciosa, um milionário contudo, que acabará de perder a única coisa que realmente importava. Tinha escolhido o fantasma de uma paixão passada em vez da realidade de um futuro com a família. E seria agora assombrado por essa escolha para o resto da vida. E o que acontece a um coração despedaçado? No caso de Daisy Sterling Ashord, ele tornou-se na sua armadura. Passou pelo fogo da traição e emergiu não queimada, mas forjada. A sua história é um lembrete arrepiante de que as ameaças mais perigosas muitas vezes chegam disfarçadas de pedidos de ajuda, e que o lar, o nosso refúgio mais sagrado, pode tornar-se num campo de batalha.
Ela revidou, não com lágrimas, mas com estratégia, provando que a vingança mais poderosa não é ruidosa nem explosiva. É silenciosa, calculada e absoluta. Daisy recuperou a sua vida, o seu poder e, mais importante ainda, o futuro do seu filho, retirado dos escombros da traição do marido. Se esta história de amor, mentiras e reconquista total ressoou consigo, não se esqueça de gostar. Partilhar com alguém que precise de ver a força de uma mulher que se recusa a ser quebrada. E subscrever o nosso canal para mais histórias reais que o vão deixar sem fôlego. E você? O que faria no lugar de Daisy? Conte-nos nos comentários abaixo.